Fala pessoal, tudo tranquilo? A gente está aqui, né, na aula de sistemas, análise de sistemas de controle. Nossa primeira aula, né, do semestre, como eu estava falando para o pessoal que veio, e quem não veio aí merece um puxão de orelha, tá? Como eu falei para o pessoal que está aí, vou fazer uma aula um pouquinho diferente da do semestre passado e vou postar a aula do semestre passado na sequência do Moodle para vocês assistirem, porque eu abordo as coisas de maneira um pouquinho mais formal. Eu não quero fazer uma aula formal na primeira semana, né, porque eu quero mais cativar vocês, que vocês entendam que o que a gente vai estudar não é que tenha um paralelo com a realidade, é a realidade, só que modelada em blocos, como a gente vai ver nas primeiras aulas da disciplina. Tá? Então, eu preparei para vocês uma experiência que eu mostrava, sempre mostrei na prática, depois que eu desenvolvi ela, tá? Que eu vou trocar a câmera para vocês verem, ó. Aqui. Eu sei que talvez vocês estejam vendo a outra, o pessoal que está ao vivo talvez não está vendo a minha câmera, né? Está vendo a minha tela que está sendo compartilhada. Então eu peço para vocês procurarem ali a minha câmera. Sim. Né, eu peço que vocês procurem ali a minha câmera para ver o sisteminha que eu vou... Na verdade, eu vou dar um stop share, que daí eu garanto que todo mundo veja bem. Tá? Esses dois infelizes aqui, eu só botei aqui para vocês terem uma noção que, de fato, a temperatura está variando. Né? Eles são controladores da Full Gauge. Tem um PID aqui, esse de cima, e aqui embaixo é um controlador por esterese, pensado, esse carinha aqui de baixo, para fazer aquecimento e refrigeração. Tá? Mas não é eles que eu estou usando para controlar, eu estou me comunicando com esse infeliz aqui que vocês conhecem como Arduino, e é Arduino. Tá? Eu programei ele e fiz um software no MATLAB para que eu possa verificar em tempo real e alterar os parâmetros em tempo real, para que vocês entendam as estratégias mais básicas de controle já na primeira aula da disciplina. Tá? Então eu vou explicar para vocês que sistema é esse que eu estou querendo controlar. Tá? Então, basicamente, isso aqui eu peguei, até vocês podem ver pelo formato, isso aqui eu peguei uma resistência de... me fugiu o nome agora, secador de cabelo. Tá? Daí imprimi em 3D um tubo, aqui tem não é cooler, é um coolerzinho, né, para... Não é cooler, é... Fã, não? Fãzinho, cooler é outra coisa, não sei se é chamado de cooler isso aqui também, eu me confundi, né? Liguei ele, inclusive, agora, tá, para forçar uma ventilação forçada, né? Desculpa a redundância, pelo tubo. Tá? Esse carinha aqui, ó, ele é o driver. Tá? Driver é um nome genérico, né? No caso, ele é um conversor de potência. Né? Ele está ligado à rede, né, através dessa conexão aqui, ó. Tá? E aqui onde está o dissipador, tá? Isso aqui é um triac, tá? Que está sendo comandado pelo Arduino, pode ver. Ó. Tá? Então o Arduino comanda o triac, que funciona como se fosse um relé, aqui um relé, que vai fechar o contato e vai ligar a resistência que está aqui dentro. Eu não vou mostrar para vocês, mas tem uma resistência, acreditem, né? E inserido no tubo de saída aqui, eu tenho basicamente vários sensores de temperatura. Eu tenho um sensor para cada um dos controladores da Full Gauge. Eu vou mostrar um deles aqui para vocês, que é o que mais fácil de mostrar. Tá aqui, ó. Esse aqui é um NTC, tá? É um termistor, basicamente. Pode ver que vou apertar ele, ó, a temperatura subindo ali, tá? Então, eu tenho três, um para cada controlador, né? Então, eu tenho um aqui embaixo, que está ligado ao controlador aqui embaixo, esse segundo controlador. Tenho o NTC, que é ligado ao PID, aqui AutoPID, que eles chamam da Full Gauge. E eu tenho um terceiro, que eu não vou... vou tirar aqui só para vocês verem, que tá difícil de tirar, mas aqui eu tenho literalmente um LM35, que é um sensor de temperatura básico que ele está ligado ao Arduino. Ó. Aqui, ó. Tá? Então, o sistema de controle é um sistema clássico de controle de temperatura, em que eu vou atuar na resistência
e vou fazer a leitura do sinal que eu quero controlar, e aí que começam os termos importantes para nós. Tá? A variável, né, que eu quero controlar vai ser a temperatura, e eu vou atuar na potência fornecida para a resistência, mediante ao driver. Então, no caso, o atuador do meu sistema, e percebam que esses termos eles são importantes, o atuador do meu sistema é o driver. Tá? O tubo com a convecção forçada, a resistência e toda a dinâmica térmica é chamado de planta. Tá? Então, a planta que eu quero controlar é esse tubo aqui, a temperatura no interior desse. Pode ser um soprador térmico, pode ser. Enfim, isso aqui pode ter uma funcionalidade. Existem sopradores térmicos, inclusive da DeWalt, que o meu sonho é comprar ele, que tem um controle digital. Tu pode setar a temperatura que tu quiser. E o esquema de funcionamento é virtualmente igual a esse. Eu tenho uma resistência que vai ser acionada, eu tenho um sensor de temperatura, né? Essa informação é realimentada e o controlador atua, né? Na verdade, o Arduino, no caso, o controle atua, eu falei controlador, tá certo, né? Atua no atuador, né? Aciona o atuador que vai proporcionar a variação da temperatura ali naquele tubo. Tá? Então, aí a gente já entende uma série de terminologias necessárias para o controle de sistemas. Tá? Eu já falei sensor. Sensor é aquele elemento que vai, digamos assim, transformar um estímulo físico numa grandeza mensurável. Né? Isso é o que o sensor faz. Ele é composto de transdutores, como vocês já devem ou vão aprender com o professor Júlio. Um atuador é aquele elemento que proporciona a variação daquela variável que eu quero controlar, que a gente chama de variável de processo ou variável controlada, ou sinal controlado, tanto faz. Tá? Mas na indústria isso é chamado de variável de processo normalmente. Eu gosto de ser mais sugestivo e dizer que é a variável controlada. Tá? Muito importante vocês entenderem uma coisa aqui. No sistema de controle existe o que a gente chama de referência. Né? Por exemplo, o sistema está sob temperatura ambiente, né? Aproximadamente 20 graus, como vocês estão vendo aqui. Eu vou mostrar para vocês o meu software supervisório e ele também, ó, o LM35 está dando a temperatura, só que agora no formato gráfico, e está certinho, a 20 graus aproximadamente, bateu com todas as temperaturas dos controladores aqui. Né? A referência é aquilo que eu quero. Tá? Então, o set point ou a referência do sistema de controle é qual a temperatura que eu desejo na saída dessa planta. Né? Que ela está em 20, mas eu quero que ela vá, por exemplo, para 40 graus. Tá? Então eu vou seguir uma referência que o meu objetivo é 40 graus, tá? Mas a variável do meu sistema, ela não vai ter, ela não vai ser instantânea, né, pessoal? Por quê? Porque todo o sistema físico, ele tem dinâmica, tá? E para vocês entenderem isso e começar a entender o que é um sistema de controle, eu vou mostrar para vocês a dinâmica da planta. Como é que eu vou fazer isso? Tá? Eu vou colocar aqui, ó, tem um quadradinho escrito malha aberta. Eu vou ligar 25% da potência, 25% do tempo, na verdade, não é da potência, porque a curva de potência ela é muito parecida com uma sigmoide nesse caso, mas eu estou ligando 20% do tempo a resistência e desligando 80% do tempo. Vocês vão ver, porque a luz aqui, esse quase que eu toquei, não posso tocar, se bem que eu estou isolado, né? Mas tem um LED aqui que vai indicar quando que a resistência aqui dentro está ligada, porque vocês não vão ouvir provavelmente, tá?
Então, eu vou fazer o que a gente chama de ensaio em malha aberta da planta. Tá? Eu não estou controlando nada, tá, pessoal? Eu vou simplesmente ligar o sistema 20% do tempo e desligar durante 80%. Vocês vão perceber que a temperatura vai começar a subir. Ó. Meio óbvio, né? Tanto no nosso gráfico, tanto nos controladores. Tá? Percebam que a temperatura não está subindo de maneira instantânea, né? Ela está subindo, vocês vão ver, e o pessoal de sinais vai se lembrar, com uma resposta bem conhecida, uma resposta de uma exponencial, monotônica, inclusive, não vai ter oscilação no caso. Tá? Eu vou esperar um pouquinho o sistema estabilizar, é coisa de, sei lá, 1 minutinho, mas eu quero que vocês entendam que essa planta tem dinâmica, as coisas demoram para acontecer. O estímulo do meu driver, do meu atuador, ele foi instantâneo. Eu estou atuando 20% do tempo, digamos assim, para ter uma ordem de grandeza, 20%. E para esses 20%, eu vou ter uma resposta que dê um pulo de 20 graus e vai estabilizar lá em torno de próximo a 45, 50 graus. Olhem aí. Ó. E é uma resposta bem de primeira ordem ou muito parecida com a resposta de raízes reais. Né? Não tem oscilação, inclusive foi uma dos questionamentos da última prova de sinais, né? Era ver a resposta e eu solicitava. Existem raízes complexas? Acho que sinais ou controle do semestre passado, não me lembro. Tá? E no caso desse sistema, a dinâmica dominante dele vai ser de primeira ordem. Claramente é uma dinâmica de primeira ordem, ó, pessoal. Ele está começando a chegar no limite. Por quê? Porque a resistência ela está ligada, mas como eu tenho uma convecção, vai chegar um limite que o sistema entra em equilíbrio. Tá? E ele vai estabilizar lá próximo de 50 graus. Então, o que acontece, pessoal? Eu estou ensaiando, eu vou voltar daqui a pouquinho, tá? Deixa eu pegar o whiteboard aqui para vocês. Eu estou ensaiando o sistema no que a gente diz malha, ou conhece como malha aberta. Eu apliquei um estímulo de 0,2 ou 20% numa planta que eu nem me preocupei em modelar e eu vou ter uma resposta. Então, eu apliquei um degrau e eu tive uma resposta monotônica. Inclusive, eu já posso estimar o tempo que ela... Vou esperar isso aqui chegar em 0 para facilitar. Eu posso, inclusive, estimar o tempo de estabilização desse carinha, né? Ó. Ele estabilizou mais ou menos ali em 200 segundos. 200 segundos. Percebam que eu já tenho um sistema de controle. Por quê? Qual é, na opinião de vocês, o que eu tenho que fazer para diminuir a temperatura? Eu quero agora chegar em 30 graus. O que vocês diriam para eu fazer? 30 graus não, 25 para facilitar. Não. Desligar a resistência. Desligar a resistência? E o cooler fica ligado. Mas se eu desligar a resistência, eu vou voltar para que temperatura? Temperatura ambiente, né? No ambiente, mas eu falei que eu quero chegar ali em Tinha que 35. fechar a malha? Não. Tu só vai diminuir ali o teu valor que fica ligado. Exatamente. Perfeito. Eu vou diminuir a ação do meu atuador. Isso é natural para nós, né? Porque eu não quero zerar, mas eu quero diminuir a temperatura. Bom, então diminui a ação, né? Quase não deu para ver a diferença no LED, claro, né? Porque eu fiquei... fica difícil de ver, né? Mas de fato eu estou atuando metade do que eu estava atuando antes. Né? Então vocês vão ver que esse sistema vai paulatinamente encontrar outro ponto de equilíbrio. Por quê? Porque eu apliquei um degrau com uma amplitude menor. Se esse sistema for linear, pressupõe-se que ele vai chegar, ter a metade aqui da amplitude que ele respondeu antes. Né? É um raciocínio lógico. Pode ver que eu estou... e um detalhe, antes que vocês me perguntem,
Os controladores aqui, eles não apresentam a mesma temperatura porque o encapsulamento deles é diferente e eles estão posicionados em posições aqui diferentes também, tá? Então vocês vão ver que a dinâmica mais rápida, essa temperatura varia mais rapidamente do que essa. Por quê? Porque o encapsulamento é metálico, né? E dos 3 sensores, o que responde mais rápido de fato é o LM35, porque ele tá ali, a cápsulazinha dele é bem pequenininha, então ele tem uma dinâmica bem rápida, tá? Isso é importante para o controle também, tá? Eu sei que eu estou dando bastante informação, mas é que eu quero instigar vocês nessa aula, eu não quero dar nenhum conteúdo, isso não é conteúdo, isso é simplesmente um exemplo, tá? O LM35 ele é um TO92, o encapsulamento, então ele é bem menorzinho que os outros sensores de temperatura. Então ele tem uma dinâmica térmica muito, eu posso até pensar uma inércia térmica muito mais rápida, né? Então por isso que a temperatura aqui ela já vai ter baixado de 40, ó, pode ver. Responde muito mais rápido, né? Mas enfim. Então vocês percebam que o sistema ele está automaticamente encontrando um novo equilíbrio que está entre, né, mais ou menos entre o que eu tinha antes, né? Tem que tomar cuidado com isso, porque o meu 0, tá, é o 20, porque eu não consigo nesse sistema baixar mais a temperatura do que 20 graus, é a temperatura ambiente, né? Então o delta para uma ação de 20% foi 30 graus. Ele saiu de 20 e foi para 50. Tá? E percebam como esse sistema até ele é próximo de um comportamento linear, porque o meu delta para uma ação que foi a metade se aproximou de 35, não tanto, mas se aproximou. Mas lembrem-se que eu falei que a potência não é linear, né? Fica essa observação aqui. Mas eu posso dizer assim que esse sistema se comporta, assim, tem é próximo de ser linear, mas ele não é, tá? Que fique claro, ele não é. Né? Eu quero que vocês entendam, né, que a ação do meu atuador, né, quanto maior for, maior vai ser a temperatura que eu vou ter. Esse controle é o controle em malha aberta, tá, pessoal? Porque eu não estou usando a informação de temperatura para atuar. Né? É assim que é feito os fogões aí de vocês. Ah, tá. Na temperatura aqui ambiente, para uma posição 1 lá do fogão, eu tenho tantos graus. Daí marca aí, 180. 180, daí eles graficam lá, botam no fogão, marcam 180 graus. Né? Para uma outra posição, eu tive 200, daí bota 200. Então eu posso ensaiar o meu sistema e ter uma certa noção de como ele vai responder e fazer um sistema de controle. Por que isso aqui não é um sistema de controle? Eu não estou controlando a temperatura? Estou. Se eu quero aumentar a temperatura, eu aumento a ação do meu controle. Mas percebam que não é uma ação assim muito boa. Por quê? Porque se eu mudo a dinâmica do meu sistema, por exemplo, tapei aqui, coloquei ali em cima o meu celular, né? Vocês vão ver, espero que não queime. 40 graus eu acho que não é... Eu não vou confiar muito nesse sensor. Peraí que eu vou achar outra coisa para botar aqui em cima. Isso aqui também não pode... Pô, pior que eu não tenho nada... Aqui. Vou botar a mão aqui. Ó. Mas olha como a temperatura já subiu ali, ó. Tá vendo? Porque eu mudei a minha planta, né? Eu travei ali a circulação do ar, então a dinâmica vai mudar e, consequentemente, o ganho, isso é uma coisa que a gente vai aprender, o ganho do meu sistema muda. Esse é um sistema que tem um ganho maior. Ó. Por um mesmo estímulo, o sistema vai estabilizar com uma temperatura bem maior. Bem maior não, mas maior, né? Agora, se eu volto para o estado anterior, para a mesma dinâmica anterior, o sistema vai... Olha só, isso eu acho sensacional. Ó. O calor ficou preso lá embaixo, tá vendo? Ó? Quando eu liberei, ele subiu e agora vai voltar a descer. O sistema vai ter um sobressinalzinho, né? Mas, enfim, eu tô só
né, exemplificando para vocês. Então, o que eu vou fazer agora? Olha só, pessoal. Eu tenho a minha planta, que é o que eu quero controlar, tá? Eu quero controlar a minha planta. E eu sei mais ou menos como ela reage em malha aberta, né? Eu estou estudando isso, na verdade. Olha. Botei outra coisa ali. Só que um sistema de controle em malha aberta não é bom. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um sistema de controle que é conhecido como um sistema em malha fechada. Eu vou pegar a informação da temperatura e ler ela utilizando um sensor. Esse sensor aqui, no caso, é um LM35. Esse LM35 ele tem um ganho que é 0,01 volt por grau Celsius, ou 0,001, acho que é 10 milivolts, desculpa, errei aqui. Se eu não me engano, é 10 milivolt por grau Celsius. Tá? Esse é o meu sensor. Só que eu estou lendo esse sensor com um conversor AD. Esse conversor AD, ele vai pegar a saída aqui, que é uma tensão, e converter por um número. Né? Vocês já devem ter visto isso, até quem usou o Arduino. Né? Sabe que esse número no Arduino vai ser um número de 0 até 1023. Por quê? Porque o AD do Arduino é 10 bits. Perfeito? E daí o que eu posso fazer no código? No código eu vou compensar tanto a sensibilidade do sensor quanto a resolução, né, do meu AD, multiplicando isso por um ganho aqui qualquer. Isso vai depender do sensor, tá, pessoal? Para o LM35 eu tenho um valor, mas isso depende também da referência que eu utilizar aqui para o meu conversor. Tem uma série de fatores, né? O fato é que eu vou ter temperatura. Temperatura aqui, a variável física. E aqui eu vou ter uma temperatura, que essa temperatura não é exatamente igual a essa aqui. Por quê? Porque essa temperatura é, de fato, o resultado do processo de amostragem e quantização do meu sensor. Ela vai ser provavelmente um float ou, né, dependendo se eu estiver trabalhando com 1000 graus, por exemplo, né, pode ser até um int, mas normalmente é um float. Percebam, então, por mais estranho que possa parecer, toda a cadeia de leitura, né, amostragem, quantização e compensação dos ganhos do sensor e do AD, tudo isso eu posso aproximar por um ganho unitário, matematicamente. Ô, professor, é sério? Sério. Viu que alegria? O meu objetivo é isso. A única diferença é que eu estou lendo aqui, eu tenho 40 graus, variável física. Dentro dos controladores, eu tenho quase 40 graus como uma representação numérica num código, num programa de computador. Daí, o que eu vou fazer com essa informação aqui, que é temperatura também, eu posso até chamar de temperatura? Eu vou comparar com o que a gente chama de referência, ou set point. Point. Tá? E a comparação mais simples que eu posso fazer, uma das, né, é subtrair, porque eu tenho a referência menos a temperatura. O que é isso, pessoal? Delta? Delta, tá quase isso, mas tem um nome que é mais sugestivo para essa variável. Referência é o que eu quero. Eu quero isso. A temperatura é o que eu tenho. Qual que é a diferença daquilo que eu quero para aquilo que eu tenho? O que seria isso?
Erro. É o erro, perfeito. Esse é o erro do meu sistema de controle. Essa é a variável mais importante quando eu tenho um sistema em malha fechada. Porque o erro é quem eu tenho que processar. Né? Eu falei na aula passada, se eu vou tomar banho e eu tenho um erro grande, significa que a temperatura está muito gelada da água, né? Eu quero tomar um banho sei lá, 40 graus, né? 35 graus, a água sai, tá vindo lá da caixa d'água a 10 graus. Eu tenho um delta, como falaram, não deixa de ser, né? Mas um delta normalmente está associado à mesma variável, não são a mesma, né? Porque uma é a referência, a outra é a variável de fato que eu tenho. Pô, cheguei até a cuspir aqui na minha tela. Isso é um erro, porque é quantos graus eu tô da minha referência. Então, qual que é o meu erro? Né? Então, no caso, se eu quero 35 graus e eu tenho 10, o meu erro é de 25 graus. Então, essa variável é crucial e ela é conhecida como erro. Tá? Esse erro ele vai ser processado por um subsistema no sistema de controle que é conhecido como compensador ou controlador. E esse elemento aqui, que vocês vão aprender a projetar na próxima disciplina, tem várias estruturas que eu posso utilizar aqui, vai gerar um sinal que vai ser enviado para o atuador. Esse sinal aqui é conhecido como sinal de controle ou variável manipulada. Tá? Tudo isso tem formalmente na primeira aula, como eu falei, tá, pessoal? Que eu vou postar lá no Moodle. A aula de hoje é para vocês entenderem como é simples um sistema de controle. Não é uma coisa do outro mundo, tá? Então, eu vou ter um sinal de referência que vai ser comparado com a variável que eu quero controlar, no caso, até porque o sensor tem ganho unitário e eu normalmente vou buscar isso no controle digital. Isso vai gerar um sinal de erro. Esse sinal de erro vai ser processado por uma função matemática, não deixa de ser, né, por um sistema que vai gerar o sinal de controle do meu atuador. E esse sinal de controle vai ativar não, né? Vai ser enfiado na planta e a temperatura vai ser alterada. Perceberam como é simples? E eu vou falar para vocês como isso é simples. O controlador mais fácil que tem, e na verdade o primeiro controlador que vocês usualmente vão ensaiar qualquer sistema, é conhecido como controlador proporcional. Tá, tem um que é mais simples ainda, tá, pessoal? Que é o controlador on-off, né? Se passou da referência, eu desligo. Se desceu, né, e voltou abaixo da referência, eu ligo. Que daí é uma comparação, né? E muitos trabalham Dados, por né, esterese. professor? Esterese, isso. Né? E Na verdade, só tem esterese neles e fica ligando e desligando conforme. na verdade, tu pode estipular uma banda de esterese bem baixinha e o controlador vai ficar um controlador on-off normal, né? Mas esses controladores eles são conhecidos como bang-bang ou controladores por esterese, tá? Só que aí que tá, esses controladores eles não são bons, tá? Primeiro, eles não são lineares e eles vão causar sempre algum tipo de oscilação. A gente vai estudar na nossa disciplina controles lineares que a gente gosta de abordar, e o controle linear ele não vai atuar 100% ou 0%, 100% ou 0%, não. Ele vai poder ir na maciota, ele vai poder colocar lá 25%, né, 12%, que seja. Tá? Eu vou poder ter, não infinitos, mas vários níveis aí de sinal de controle. Então, a primeira ação e mais básica, como eu estava explicando, é a proporcional. A ação proporcional é simplesmente um ganho K. E eu vou mostrar para vocês a ação proporcional daqui a pouquinho. Eu só quero que vocês entendam que se eu faço, por exemplo, K igual a 1, o meu erro
vira o meu sinal de controle. Então, se eu tenho um erro de 20 graus aqui, por exemplo, eu vou aplicar 20% aqui na minha planta. Se o meu erro for 10 graus, eu vou atuar menos. Se o meu erro for 30, eu vou atuar mais. Perceberam que é uma ação que é proporcional ao erro. Quanto maior for o erro, maior a ação do meu controlador. Vamos ver isso acontecendo na prática, ao vivo e a cores. Meu sistema está tranquilão, ó, estabilizou com 37 graus, 30 e poucos, né? Eu vou desligar agora a malha aberta. Vou desligar o meu controlador, deixar ele cair um pouquinho e vou preparar aqui com vocês o meu controle em malha fechada, ó. Aqui do lado eu tenho uma janela escrito controle, né? Meio óbvio, tá? Esse controle eu tenho ganho proporcional e eu tenho o que eu chamei de ganho integral, mas em muitos compensadores a gente usa o tempo de integração, que é o inverso, basicamente, do ganho integral. Não é exatamente o inverso, depende da taxa de amostragem, enfim, vocês vão aprender isso mais tarde. Mas eu vou deixar aqui o ganho integral como 0. Isso significa que eu estou literalmente aplicando o conceito que eu falei para vocês. Esse sisteminha de controle, o compensador, vai atuar literalmente conforme o erro. Tá? Eu vou mostrar isso para vocês. Eu vou setar a minha referência em... vamos ver. Ele estabilizou em 50 com 20, né? 20 é. Eu vou colocar então 40 graus como referência. Tá? Então, esse sinal laranja aqui, ó, meio avermelhado, ela é a referência do meu sistema de controle. Ó. Tá? O sinal amarelo é o erro. Ó. Tá? E o sinal roxo é o sinal de controle, é aquele sinal que eu estou aplicando no atuador, ó, que é a porcentagem do tempo que o meu atuador fica ligado. Tá? Todo mundo entendeu o sistema? Ó, o sistema, sim, o gráfico eu boiei um pouco na parte do sinal do controle. Por exemplo, Tá? por que ele tá em 0? Porque eu não liguei o meu controlador ainda, né? Ah, Né? tá. Faz sentido. Tá desligado. Né? Não, tá. Tá? Mas Agora agora eu vou... fez sentido. Então tá. Agora eu vou ligar o controlador, tá, pessoal? Então eu quero que vocês prestem bastante atenção e tentem entender o que está acontecendo, tá? Eu vou deixar um tempinho para vocês verificarem isso. Pode ver como a temperatura do quarto aumentou porque eu tô com a estufa ligada aqui embaixo, tá? Então, por isso que tá 22 agora. Mas eu vou ligar o controlador agora. A minha referência, pessoal, é 40 graus, hein? Quanto maior o sinal, a temperatura se aproxima do teu set point, que é 40 graus, menor é o sinal que tu manda de controle. Exatamente. Entendi. Tá? Então eu tenho uma atuação rápida no início, né? Porque o meu erro é grande. Mas conforme o erro diminui, como ação de controle é literalmente o erro, tá? Eu vou naturalmente aliviando a ação do meu controlador. Tá? E agora vem uma coisa bem interessante. Vocês perceberam que esse sistema estabilizou já, ó, praticamente, né? E ele estabilizou com erro. É o que eu estava falando na aula passada, que alguns compensadores, alguns controladores, eles operam com erro. E matematicamente,
isso faz sentido e faz todo sentido, porque se eu tenho um sistema cujo controlador é proporcional e essa planta aqui, ela não tem ganho infinito, tá? Pode parecer engraçado eu falar isso, né? Mas esse carinha aqui, por uma determinada entrada de 20%, a gente viu que o valor de saída foi finito, né? Foi 50 graus, tá? Então, esse sisteminha aqui, ó, ele é um sisteminha que tem que ter erro para funcionar, por mais estranho que isso possa parecer. Por quê? Porque eu preciso ter uma ação de controle, preciso ter um sinal de controle aqui na entrada para que eu tenha uma temperatura de saída, né? Porque se eu tenho zero aqui, zero no erro, consequentemente zero no sinal de controle, a temperatura vai cair a zero. Perceberam então que para uma temperatura referência 40, o sistema estabilizou com um erro de uns 6, 7, 8 graus, por aí, né? Então, 8 graus, aqui foi 8, e eu cheguei numa temperatura de saída de 32 graus. Por quê? Porque 40 menos 32 é o que dá 8 para esse sistema se equilibrar nessa situação. Tá? Com compensador proporcional, eu tenho que ter erro para eu ter uma ação de controle. Porque a ação de controle vai ser K vezes o erro. Perceberam isso? Se o erro é zero, o controlador vai colocar zero ali no atuador. Só que isso permite coisas estranhas e a gente vai estudar tudo isso que eu estou falando, tá, pessoal? Tudo isso que eu estou falando, desde o tempo que o sistema leva para estabilizar, se o sistema vai ou não vai oscilar, erro em regime permanente, e agora, o que acontece com o erro caso eu mude o ganho, tudo isso é tema da nossa disciplina. A gente vai aprender como entender e como projetar isso. Tá? Eu só estou instigando vocês, estou repetindo. O que eu vou fazer agora? Eu vou dobrar o ganho do meu sistema. O que vocês acham que vai acontecer no momento que eu colocar um 2 ali? Vamos voltar aqui para a matemática. Ó. Se esse carinha é 2, pensem comigo. Para sustentar um valor na saída, um valor, por exemplo, 8, para sustentar esse 8 na saída, agora o erro tem que ser o quê? Menor. Não é exatamente isso, tá, pessoal? É muito mais complexo que isso. Eu só estou querendo que vocês pensem, né? Então, para eu ter o 8 na saída, agora eu preciso de um erro, ou eu tenho que ter um erro menor. Então, o que vai acontecer? Não é exatamente nessa proporção que acontece, que fique claro, tá? Mas no momento em que o meu controle proporcional tiver um ganho maior, percebam que a ação agora do meu controlador é o dobro do meu erro. Tá? Ele já está quase estabilizando de novo. Ó. Mas perceberam que ele subiu um pouquinho, ele se aproximou da minha referência. Tá? Ele já vai estabilizar aqui, basicamente, tá, pessoal? Vou meter agora um ganho ainda maior, 10 vezes. Eu não posso exagerar muito por outros motivos, tá, pessoal? Então vou meter um 6 aí, tá bom. 10 daria para usar também, mas enfim. Primeira coisa que vocês têm que notar, olhem como o sinal de controle, primeiro, ele ficou muito ruidoso, né? Por quê? Porque esse é um sistema que ele não tem uma quantização muito boa. O LM35, ele tem uma sensibilidade baixa, se a gente for avaliar.
O certo seria eu usar muito melhor o meu AD, né, do Arduino. E mesmo assim eu tô com uma referência do AD de 1.1 volt. Mesmo assim fica ruim. Então quando eu uso ganhos elevados, dá para ver claramente no meu sinal de controle, né, o processo de quantização da minha temperatura. Percebam que não é uma coisa contínua na amplitude, né? O que seria ideal no caso. Mas o sistema estabilizou agora bem próximo à referência, mas ainda com erro. Entenderam? Perceberam como a ação do controlador é uma ação inclusive eu acho que o LM35 não está bem calibrado, né? Porque pode ver a temperatura aqui que já bateu 40. Ó. Então acho que esse LM35 ali tá um pouquinho, né? Teria que ser calibrado esse carinha. Né? Então perceberam como é uma ação natural para nós, que matematicamente se traduz num ganho. Eu vou atuar proporcionalmente ao meu erro. Meu erro é grande, vou tocar fogo. Meu erro é pequeno, vou ficar de boa. Perceberam? Vou mostrar para vocês, para finalizar essa aula, que já está quase no fim, na verdade. Eu só queria mostrar para vocês isso. Renan, só uma pergunta rapidinho. Claro. Então, quanto maior for o ganho, maior o ganho estipulado, menor vai ser o erro? Para esse sistema, sim. Para esse, sim. Ok. Para a maioria dos sistemas, tá, Grace? Não, Tá. Mas eu não gosto de criar uma regra Sim. para as coisas. Sim. Né? Não, mas é por ser visual, assim, só para tirar isso. Ok. O Marco teve uma pergunta aqui interessante também, né? Ele enviou privado, mas eu vou estender para todo mundo. O Marco falou assim: teria problema aumentar a referência para compensar o erro? Eu diria que não tem. Eu acho que até uma estratégia viável, dependendo do caso do sistema, tá, Marco? Se tu vai trabalhar sempre com essa temperatura, se o sistema não muda, tu pode, por exemplo, botar tua temperatura, tua referência lá em 44, né? Para chegar numa temperatura próxima àquela temperatura que tu queria. Pode ser feito? Pode. Tá? Só que essa estratégia, ela meio que mistura dois conceitos, exagerei até aqui, né? Ela mistura dois conceitos, que é o conceito da malha aberta e da malha fechada, se a gente for pensar. Eu faço a compensação grossa utilizando a malha fechada, e daí uso o meu conhecimento, tá, eu sei que eu vou ter um erro de tanto para tantos graus, eu vou jogar com a minha referência para baixar ou aumentar um pouco a temperatura. Qual que é o grande problema dessa estratégia, Marco? Vou mostrar aqui para vocês já, para todo mundo. Vou pegar aqui de novo, vou usar um post-it, ó. Mudei a dinâmica do sistema. Tá? Quando eu mudo a dinâmica do sistema, nesse caso não vai dar, não é que não vai dar tanto problema, pode dar, né, que fique claro. Mas eu vou ter uma resposta diferente do erro. Então, mesmo que eu tenha projetado para um certo erro, e se eu mudo muito a planta, esse erro ele vai ter também uma modificação. E daí o sistema fica um pouco, não é um pouco, ele fica de certa maneira imprevisível. Né? Pode ver que nesse caso eu botei o post-it ali, ele até passou a temperatura. Percebeu? Agora ele vai voltar a atuar, mas talvez ele entre no que a gente chama de ciclo limite, ele vai ficar oscilando. Tá? Então é uma estratégia interessante? Pode ser que seja. Né? Mas eu prefiro usar o que a gente vai fazer agora, que é a compensação mediante o efeito integral. Mas pode ser feito, tá, Marco? Não é. Na verdade, em controle, qualquer coisa pode ser feita. Né? O que eu vou fazer agora? Eu vou desligar o controle, de novo. Vou desligar o efeito proporcional e vou usar o que não deve ser utilizado, pelo menos não para esse sistema, tá? Que é um efeito totalmente integrador. Embora algumas estratégias, principalmente em sistemas lentos, tá, pessoal, utilizem malhas de
controle integral puro, tá? Não é o caso aqui, não vai funcionar direito para o nosso sistema, que fique claro, um sistema rápido, né? Deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui no whiteboard. O que eu estou fazendo agora? Diferente do controle proporcional, eu vou agora colocar aqui no bloco do meu controlador, lembrando que o controlador processa o erro, né? Então aqui eu tenho o erro. O meu compensador aqui é um integrador. 1 sobre S ou a minhoquinha da integral, né? O minhoquinha. O que isso significa? Que o meu sinal de controle, o de T, é a integral direta do meu erro. Essa estratégia é boa? A ideia por trás dela é muito boa. O problema é que ela não vai agir. Só ela não age direito. Pessoal, esse controle que eu estou usando é um controle chamado controle I. Antes, o controle era chamado P. Depois eu vou usar o controle chamado PI, que é a combinação dos dois. E existe na indústria o PID, que é o famoso aí, que 95% dos controladores são controlador PID na indústria, tá? Fora os controladores por esterese, né? Claro, pensando em controle linear, né? Então, voltando aqui para o meu sisteminha, vocês vão ver que vai ser terrível. Assim, terrível. Professor, Diga. desculpa te interromper, mas eu não entendi muito bem o que seria a malha aberta ali e a malha fechada. Mas por que não me perguntou lá no início, meu? Não, tava vendo essa aula. A malha aberta, na verdade, nesse programinha, a malha aberta eu ensaiei só a planta, né? Tá, ok. A planta tá aqui, ó, planta. Então, quando eu ensaio um sistema em malha aberta, usualmente eu pego a planta, aplico um sinal de controle aqui, qualquer, sem realimentar, e eu vejo como o sistema reage em malha aberta. Tá? E o que eu posso fazer? Eu posso mudar essa amplitude para proporcionar uma mudança na amplitude da saída. Então, o que o colega comentou, né? Bom, professor, eu cheguei aqui em 38 graus. Eu posso mexer na referência da malha fechada para a saída subir um pouco mais? Daí eu falei, sim, pode. Mas daí tu está pensando também no viés de sistema em malha aberta, né? Em que eu altero uma coisa e eu vou ter uma alteração lá na saída, né? Então, a malha fechada é quando tu tem uma realimentação. Isso até é como estratégia de controle, tá, pessoal? É estratégia de controle isso. Quando eu tenho essa realimentação, que eu vou ler a temperatura, realimentar e processar o erro, tá? A definição, isso aí a gente vai ver lá na primeira aula da P2, da nossa área 2, né? Se o erro faz uso da saída, né? Na verdade, se o sinal de controle, né, faz uso da saída, o sistema é malha fechada. Se não, o sistema é malha aberta. Tá? Então, na verdade, eu posso ter confundido vocês, né, justificando para o colega que tu está pensando como se fosse a malha aberta, né? Porque na malha aberta eu vou alterar a minha entrada do sistema sem saber necessariamente como aquela entrada vai repercutir. Na verdade, eu sei no sentido de eu estudar um sistema específico. Então, eu sei como aquele sistema específico sobre aquelas condições se comporta. Daí eu uso a malha aberta. Só que o problema, como eu falei, se eu mudo a dinâmica, isso já fica prejudicado, né? Mas a gente vai estudar isso. Eu sei que eu sei que muita coisa aí está sendo mal entendida, tá, pessoal? Eu sei. Mas tudo isso que a gente está falando aqui, a gente vai esmiuçar nos detalhes durante a disciplina. Fiquem tranquilos. Mas só rapidão para ver se eu entendi também. O Manda. malha fechada, então, é quando o sistema próprio está lendo as variáveis e sabe como reagir ao negócio. Não sou eu que preciso ir lá fazer manualmente. Seria isso? Malha fechada.
Não, na verdade existem sistemas autônomos em malha aberta, né? Também. Né? Isso não pressupõe uma intervenção humana, né? Tanto a malha aberta quanto a malha fechada. Vou dar um exemplo para que vocês, eu acho que para vocês entenderem bem. Pensem só num painel solar. O painel solar, a potência de saída dele depende da irradiância e da temperatura. Né? Tu pode ter duas estratégias de controle para extrair a máxima potência desse painel solar. A primeira estratégia é tu mede a irradiância, mede a temperatura e para um dado painel solar conhecido que tu tenha os dados dele, tu pode encontrar uma situação ótima de máxima extração de energia. Isso é malha aberta. Por quê? Porque eu estou presumindo que para aquelas condições de temperatura e irradiância, eu vou ter a tal potência de saída. A outra estratégia é tu medir tensão e corrente drenadas do painel e usar essa informação para encontrar um ponto em que o produto delas é o máximo. Isso é malha fechada, porque tu está usando a própria potência, realimentando essa informação. É óbvio que eu vou ter um controlador, um rastreador, né, eles chamam, né, que vai buscar o ponto de máxima potência usando a própria potência que está sendo drenada, né, instantaneamente. Nessa situação, eu não preciso saber qual é a irradiância, nem qual é a insolação. Nem qual é a insolação, não, né, desculpa, a temperatura. Tá? Então, na verdade, são duas estratégias distintas de controle. Outra coisa que o pessoal, que a gente diz que é um tipo de controle, o chuveiro, eu gosto dele por quê? Porque tu pode falar as duas coisas. Né? O chuveiro, analisando bruto eles, o meu Jet Control Corona aqui, né? Se eu posiciono a chave numa determinada posição, eu tenho uma certa temperatura. Perfeito? Então, na verdade, essa temperatura de saída do chuveiro, tá, ela vai ser uma coisa que só depende do estado que a chave tiver. Tá? Agora, no momento que eu coloco o humano dentro tomando banho, ele vai regular a intensidade da água também, né? Para encontrar uma temperatura ideal. Então, o que está acontecendo? A temperatura, o humano, no caso, mas isso poderia ser feito com um circuito também, né? Mas o ser humano está ali vendo a temperatura e atuando conforme a própria temperatura, entende? Está realimentando essa informação. Então, quando a informação que eu quero controlar está sendo, de certa maneira, utilizada para a composição do sinal de controle, isso configura realimentação, ou seja, eu estou trabalhando em malha fechada. Quando a informação de saída não é utilizada para a composição do sinal de controle, exemplo do painel solar, né, porque a temperatura, se eu quero controlar a potência de saída e eu uso variáveis que não são a potência, de fato, né, eu estou trabalhando no que a gente chama de malha aberta, ou em inglês, forward. Né, eles chamam de controle feed forward. Que alimenta para frente, os sinais vão para frente. Mas tudo isso a gente vai estudar, tá, pessoal? Eu não quero também ficar... Não é uma aula sobre malha aberta e malha fechada, porque eu vou ter literalmente uma aula só para explicar o que é malha aberta e o que é malha fechada para vocês. Mas eu espero que vocês tenham entendido, pelo menos o início, né? Por exemplo, outro exemplo. Quando eu estou controlando o volume de uma caixa de som, esse controle é em malha aberta. Perfeito? Mas no momento em que eu tenho aqueles sistemas que regulam automaticamente conforme o ruído externo, também não foi um bom exemplo, né? Mas enfim. Ô, Renan, um exemplo de chuveiro, malha aberta, seria se tu coloca lá na estação em verão, que tu não tem controle nenhum de como a temperatura vai estar saindo. Aí que tá. Não dá para Meio maluco. confundir, não dá para confundir, Grace, um controle ruim com controle nenhum, né? Porque tu tem um controle sobre a temperatura, entendeu? Sim, Tu muda a sim. chavezinha lá, tu tá mudando a temperatura. Verdade. Né? O fato é que de fato
é que o controle em malha aberta é mais sofrível, ele tem um desempenho pior, Uhum. né? Sob analisando vários pontos, o controle ele é pior em malha aberta. Uhum. Mas por alguns pontos o controle em malha aberta ele é bom, coisa que a Aham. gente vai ver. Por exemplo, com o controle em malha aberta eu não vou instabilizar um sistema que é estável. E vou mostrar para vocês, eu vou aproveitar esse gancho e mostrar agora para vocês como é que eu posso facilmente tornar um sistema com uma resposta terrível usando malha fechada. Liguei o controlador. Esse controlador, pessoal, está em malha fechada e percebam que a saída do controle é a integral do erro. Aqui saturou, ó, 100%. Tá vendo que quando o erro ficar negativo, eu estou desintegrando agora. Ó. Olha só essa porcaria, já está em 60 graus. Só que agora saturou para baixo. Os teus sensores estão ao longo da resistência? Não, eles estão aqui na saída. A resistência está aqui embaixo. Tá? Isso aqui é literalmente a temperatura na saída aqui, que aqui já diminuiu, né? É quase Já um diminuiu. on-off isso, porque parece que ele liga e desliga. Não, Boa, bem... é praticamente um on-off. Por quê? Porque o ganho está muito elevado. Tá? Sim. Eu vou evitar isso porque ele está chegando com temperaturas bem elevadas, até começou a cheirar aqui, tá? Tá? Eu desliguei o controle e eu vou diminuir o ganho para vocês verem como, de fato, o ganho integral, né? De fato, como a saída de controle é proporcional à integral do erro. Mas vocês têm que notar que esse controle é uma bosta com esse ganho, né? Por quê? Porque eu fui lá em cima, daí quando eu voltasse ele ia chegar no outro ciclo de saturação e ele ia ficar saturando o tempo inteiro. E ele ia entrar num estado que a gente chama de ciclo limite, ele ia ficar oscilando eternamente. Mesmo sendo em malha fechada, mesmo eu lendo a temperatura de saída, né, como o meu controlador não foi bem projetado, eu posso ter uma resposta muito ruim. Esse é um problema grave da malha fechada. Que a malha aberta, isso não é tão perigoso. Por quê? Porque na malha aberta para esse sistema, eu não vou mudar a dinâmica da planta, né? Eu vou sempre trabalhar com a dinâmica da planta. Nesse caso, não. A realimentação modifica a dinâmica da planta e a gente vai estudar isso. Isso é realmente a coisa mais complexa na nossa disciplina, tá? Estudar a dinâmica da malha fechada. Então, eu posso ter esse tipo de situação. Sistemas que instabilizam, sistemas que têm um sobressinal muito grande, e esse é um exemplo, né? Esse sistema aí, se eu pudesse retirar calor do sistema, ele ia instabilizar, porque quando ele desintegrasse, ele ia puxar o sistema de volta com muita força de novo, e o sistema iria entrar num estado de instabilidade, de fato, porque ele vai sempre puxar mais, tentar recuperar uma coisa que já está destroçada. Como um piloto que tenta corrigir um sobreesterço, está derrapando com a traseira, tenta corrigir para o outro lado, e o que a traseira faz? Vai mais ainda para o outro lado. Perceberam? Esse efeito acontece na malha fechada também, tá? Por uma ação atrasada ou equivocada do meu controle. Vou mostrar agora o controle integral mais de boa, o controle integral que até funcionaria se eu tivesse mais tempo, né? Olha aqui, ó. Diminuir bastante o ganho do integrador. O que significa? Significa que eu estou integrando devagar, em outras palavras, né? Ó, a minha ação é uma ação integral. Então percebam que eu estou crescendo, muito parecida com uma reta no início, porque eu integrei uma constante, né? Mas conforme o meu erro diminui, essa integral ela começa a virar começa a diminuir a sua taxa, né? A função tem uma taxa menor, né? Pode ver, ó, taxa de variação.
Mas percebam como eu já estou com controle lá nos 40% e não parei de integrar ainda. Ó. Não parei de integrar. Estou crescendo. Estou crescendo. Tá? Eu vou começar a aliviar o controle só agora, porque só agora o erro é negativo. Ó. Tá? Agora eu estou desintegrando. Desintegrando. Só que como eu já integrei todo o passado, o que acontece? Eu ainda estou dando uma ação de controle do meu sistema, no meu sistema, que é muito elevada. Então ele continua esquentando, porque o ponto de operação para 40 e tantos graus a gente viu, né, que era 10% por aí. Né? Então o que vai acontecer? Agora o meu sistema vai começar a reduzir, só que ele vai saturar para baixo provavelmente, ó, e ele vai ficar zerado um tempo. Mas eu vou deixar mais um pouquinho. Tá bem ruim esse controle ainda, né? Tá bem ruim. Ó. Daí agora eu desliguei totalmente a resistência. Pode ver que tá desligado o LED ali, né? E agora eu só tô na dinâmica, na inércia térmica da planta. Ó. Quando eu voltar a ter um erro positivo, ou seja, quando a saída baixar da referência, o meu sistema vai voltar a atuar. Só que como eu tô mais perto agora, eu vou atuar um pouquinho menos, perceberam? Ó? Com uma curva um pouquinho menos inclinada. Ó. E o sistema ele vai demorar, mas ele vai chegar a um ponto de estabilização. Só que perceberam como ele está estabilizando primeiro muito lentamente, tá? E com muita oscilação, o que é ruim. Esse é um sistema térmico. Vamos imaginar que eu tenha um braço robótico. Se eu quero ter um controle de um braço robótico, eu não quero que ele demore muito tempo para chegar na posição e pior, eu não quero que ele oscile que nem um louco. Né? Imagina se eu estou pintando alguma coisa, vou lá pintar e sai tudo para os lados. Né? Então não é uma coisa muito boa eu ter esse tipo de resposta tão lenta, tão oscilatória. Tá? E é o que normalmente o integrador faz. E vocês viram que, por um ganho integral muito grande, eu tenho um problema, que o sistema satura e depois satura para baixo, daí vai saturar para cima, satura para baixo, ele instabiliza, né? Então, o que vai acontecer? Ó, quisera eu puder apertar um botão aqui para acelerar e mostrar para vocês o sistema estabilizando. Mas esse carinha, ele vai estabilizar, tá, pessoal? Vai demorar. Quanto tempo? Sei lá, alguns minutos para estabilizar. Mas ele vai chegar e cravar na referência. Mas eu já vou usar para vocês, já vou mostrar para vocês uma união das duas coisas. Qual que era a coisa boa do controle proporcional? Para um erro grande, ele vai meter lá um controle alto e assim que o erro diminui, ele vai diminuindo. Né? E o que vai acontecer? Eu vou usar o controle integral para fazer aquele ajuste fino, lento e gradativo para encontrar o valor ideal da minha saída. Tá? Então eu vou deixar baixar bastante, para dificultar bastante, inclusive, para esse sistema, e vou usar uma combinação dos dois controles. O controle proporcional, vamos botar um ganho 3 aqui, tá, acho que tá bom. Tá? E vou usar o controle integral também, eu poderia acho que até usar um controle maior aqui, nesse caso, mas eu vou manter o 0,5. Né? Vamos manter o 0,5, que eu acho que vai dar uma resposta bacana. Tá? Porque perceberam que ele foi, integrou o erro, depois ele desintegrou, integrou, desintegrou. Só que o problema é que como ele está sozinho, como o integrador, ele depende de todo o sinal passar para ele começar a atuar, retirando, por exemplo, o sinal de controle do sistema, com a ação proporcional junto, ele vai ser muito mais rápido para subir e para descer. Tá? E daí, quando ele estiver bem pertinho, o controlador integral vai automaticamente buscar o ponto ideal. Quer ver? Liguei. Já começou. Já começou tocando fogo, perceberam? Diferente do outro caso.
que ele integrava devagarinho. Então o sistema reagiu super rápido e também está aliviando rápido o sinal de controle. Ó. Só que não, a gente não pode esquecer que o integrador ele também está atuando junto com o proporcional. Então aquele erro que restaria só com a ação proporcional, a ação integral vai ajudar a corrigir. Quer ver? Ó? E isso é engraçado, né? Porque vocês têm que entender matematicamente o que está acontecendo. Porque o integrador, qual é a única situação em que o integrador vai parar de integrar, pessoal? Quando a entrada for, quando o erro tender para que valor? Para zero, exatamente. É a única situação de equilíbrio possível quando eu tenho um integrador no sistema. Porque se eu estou integrando o erro, para parar de integrar, o erro tem que tender para zero. Senão, qualquer alteração no erro, o integrador, o que ele vai fazer? Ele vai automaticamente buscar uma compensação automática. E olha só, o sistema já estabilizou rápido, né? E zerou o erro, olha só. Ele vai oscilar volta e meia, mas sempre que ele oscilar, o compensador vai automaticamente buscar e compensar. Mas percebam que agora até, podem olhar aqui na realidade, né? Lembrem-se que tem uma diferença entre o sensor, o LM35, que está um pouquinho balhado, né? Dos sensores de fato, né? Então, pode ver que eu estou cravado na temperatura, sem oscilar. 43,8 num, né? E 44,1 no outro. Mas sem ter aquele efeito da esterese que os compensadores por esterese naturalmente têm. Né? Então, essa é a diferença do controle linear para outros controles. Então, o que acontece, ó, pessoal? Se eu mudo a referência para 35 graus, o sistema vai buscar. Ó. Quero que vocês prestem atenção. Ó, ó o erro. Aumentando não, né? Se tornando positivo. Ó. O integrador deu uma integradinha. Ali o zero parece que está um pouquinho deslocado ali, mas o programa ele já deve ter calculado antes de atualizar. Talvez esteja um pouco atrasado a atualização do gráfico. Mas perceberam que ele zerou, ó, de novo. Buscou a referência. Tá? E qual que é a grande vantagem da malha fechada, óbvio, quando bem projetada, né? Se eu mudo a dinâmica aqui, ó. Mudei bastante a dinâmica. Eu deixei uma frestinha só para não dar merda aí, porque pode ser que esquente muito. Quando esse calor começar a chegar aqui em cima, ele vai aumentar a temperatura, mas ele automaticamente vai encontrar um valor diferente ali. Mudei a planta, né? Mudei a dinâmica térmica, né? E mesmo assim, ele vai encontrar um valor, quer ver? Só que vai demorar um pouco mais, né? Eu dificultei um pouquinho, né? Tô quase com pouca convecção, né? O ideal seria até desligar o fã, né? Não tapar ele, mas enfim. Porque estabilizou bem a temperatura ali dentro. Professor, Diga. uma dúvida não do controle, mas, por exemplo, aí tu usou, eu não ouvi direito qual sensor tu usou de Aqui eu tô temperatura. usando o LM35. Certo, mas, por exemplo, um termorresistor, um PT100, um PT1000, que ele é resistivo, né? Ele é uma resistência.
Uhum. ele tem uma certa aquela curva, ou uma curva NTC, que é outra, que é PT e NTC, né? Os dois Sim. têm uma curva até chegar na certa temperatura. Não, Essa, mas tu diz a curva de sensibilidade do sensor ou a isso, dinâmica do sensor? São de coisas diferentes, né? sensibilidade do sensor. Isso afeta muito no controle? Afeta, claro. Por isso que se usa PT100, na verdade, né? O PT100 e o PT1000 são sensores que têm uma baixa sensibilidade, mas são lineares, né? Isso é uma coisa muito Sim. boa para o controle. Muito boa, Hum. mesmo. Agora, os NTC, normalmente, eles têm uma curva que é uma exponencial, Sim. tá? É decrescente, inclusive. Então, não é um Uhum. comportamento linear, né? Então, por uma certa temperatura, eu vou ter uma resistência, e se eu mudo essa temperatura, a resistência não vai variar linearmente, né? Mas o que Sim. acontece? Eu posso compensar isso via software, né? Eu posso fazer uma tabela conhecendo o meu sensor e linearizar ele, de certa maneira, via Sim. software mesmo, né? Não, sim, mas é que aí vem a minha, por exemplo, aí vem a minha pergunta. Por exemplo, um que tem sinal mais constante, mas tem, por exemplo, um erro, isso não transforma menos preciso o sistema? O NTC, por mais que ele tenha assim uma variância, assim, ele não é linear, ele seria mais preciso. Aí, tipo, que é melhor ter um controle preciso, um controle é que não é bem preciso, né? Ele vai ficar irregular, ele pode ficar ligando e desligando uma máquina. Não, mas é que aí que tá. Quando tu vai desenvolver um controlador que usa um NTC, tu já vai prever esse comportamento não linear. Pelo menos eu preveriria. Quando eu Sim, vou tá, desenvolver o entendi. controlador que utiliza um NTC, primeiro, né, se tu vai trocar o sensor, tu tem que buscar a curva e trocar por um sensor equivalente, né? Isso aí é bem Sim, importante, tá? Mas tu vai desenvolver o teu equipamento pensando que tu vai usar um certo sensor. E daí tu pode sim, fazer essa compensação, né? sim. Para que fique linear, no caso. Por exemplo, se tu tá usando um NTC, tu não vai ligar um PT100 ali jamais. Sim, Né? Pelo menos eu não aconselho, né? Porque é um circuito completamente diferente para linearizar. E na verdade eles linearizam via software. Às vezes o equipamento aceita, né? Que tu sim. configure, né? A maioria dos equipamentos tu vai conseguir configurar um offset, alguma coisinha, né? Mas Uhum. óbvio que se tu vai para controladores mais avançados, tu consegue fazer certas compensações mais avançadas também, né? Sim, Mas daí tem que ver a fabricante e tal. Mas daí quanto a que sensor utilizar, é muito pelo custo também, né, Arthur? sim, claro. Os PT100, eles não têm um custo elevado, né? Uhum. Pelo custo, pela aplicação, pela Sim, sensibilidade que tu vai ter também, porque o que acontece? Se tu quer uma sensibilidade grande com PT100, tu vai ter que instrumentar, usar um circuito lá para amplificar, né? sim. Essa Aumentar a tua sensibilidade. sensibilidade, exatamente. Tá? Talvez tu não precise desse circuito para o NTC, mas daí tu vai ter que compensar via software ou utilizar um amplificador antilogarítmico, não sei. Né? Uhum. Então tudo vai depender daquilo que tu quer fazer, né? Hoje em dia, tu consegue fazer ou consegue compensar muita coisa via software, né? O que é uma coisa boa, né? Mas Sim, comercialmente, pelo que eu vi, se usa, pelo menos na área da refrigeração, se usa bastante NTCs, né? Normalmente, né? Para sim, aplicações, claro, não para aplicações de precisão, para aplicações, por exemplo, esses controladores aqui vieram tudo com NTC, sim. né? Não, o NTC é bem comerciável, na verdade. Mas uma coisa que eu vi lá tanto na Mercato, no laboratório, quanto em outros laboratórios, é que os PT100s e PT1000s, derivados, são usados como padrões de referência, né? Que nem... Sim, mas eles são usados como padrão pela linearidade deles e pela Sim, estabilidade, né? sim. Também. É um range menor, assim, de temperatura, É, vamos dizer, tipo, de 0 a 40, mas esse 0 a 40 fica bem preciso, né? bem preciso, exatamente. Exatamente. Né? E daí tem outros, né? Tu tem termopares Sim, também, né? Se tu vai, daí entra se tu vai trabalhar, dependendo com o que tu vai trabalhar, né? sim.
E custo, né? É. Pessoal, só para finalizar aqui, vocês perceberam que antes aqui eu tirei o post-it, não sei se vocês viram, ó, tirei o post-it. Antes ele estabilizou com um ganho bem pequenininho, mas ele conseguiu chegar nos 35 exatamente da mesma maneira. Ó. Tirei o post-it, como aumentou aqui a vazão, tá? Tu acaba diminuindo o ganho do sistema. Isso tudo a gente vai aprender, tá, pessoal? E como diminuiu o ganho do sistema, o controlador ali, ele tem que dar um gás maior na planta para chegar na mesma referência, tá? Tudo isso a gente vai aprender, não se preocupem, tá? Não se preocupem, né? A gente vai ver isso. Eu tinha quase certeza que eu tinha feito uma onda quadrada aqui. Eu tinha feito uma versão diferente dessa. Agora eu fiquei atucanado, pessoal. Só quero ver uma coisa aqui. Aulas. Bom, antes eu vou finalizar a gravação, basicamente era isso, depois eu vejo umas coisas aqui, tá, pessoal? Essa aula era só uma aula de introdução, que fique bem claro. Tudo que eu falei, a gente vai esmiuçar, esse é o objetivo da nossa disciplina, tá? Então eu espero que essa aula sirva também para instigar um pouquinho vocês, perceber como não é uma coisa do outro mundo, entender como funciona o sistema de controle. Claro que a gente vai abordar a parte matemática, desses sistemas, que vai ser uma coisa que vai desagradar muitos. Eu gosto, mas eu espero que vocês, mesmo quem tem alguma dificuldade em matemática, que perceba a importância do ferramental para aplicação prática, né? A gente vai entender. E pode parecer uma coisa que eu do outro mundo falar, né? Que só sistemas que têm ganho DC infinito no ramo direto zeram o erro ao degrau. Tá? A gente vai ter esse nível de entendimento matemático do sistema de controle desse carinha aqui, ó, indiferente se eu estou controlando um robô, indiferente se eu estou controlando um freezer, tá? A gente vai abstrair o sistema daqui a pouco, mas é sempre importante fazer esses paralelos com os sistemas reais para a gente não ficar viajando, porque a gente tem que viajar, mas a gente tem que voltar, né? Não dá para ficar só viajando na matemática, né? A gente tem que voltar para a realidade da aplicação. Fechou? Aquele abraço. Só para finalizar aqui a gravação, peraí.